Oi, oi, oi. Boa tarde. Vamos convidar aqui o nosso entrevistado. Só um segundo. A primeira roda de entrevista pelo. Pam, 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 convidando. Oi, Me ouve, Thiago. Bruno? Te Peraí, ouço bem. E você? peraí. Me diz se tu me ouve aí também. Com esse super fone de ouvido e microfone. É, só não tá funcionando agora, ó. Tem vezes que ele funciona e vezes não funciona. Peraí. Ah, vou falando aqui e tu vai testando. Meline, que legal. Meline, Lucas. Uma alegria ter vocês aqui. Tu me ouve? Eu te ouço e tu me ouve? É, não. Testando, testando. Vai sem fone, Uma hora né? vai. E agora, me ouve? Ah, tô te ouvindo. Agora sem fone, tudo resolvido. Assim, ó, a captação do celular muitas vezes é a melhor, né? Eles são Pois bons é. assim para áudio. E tá Tá. bem silencioso aí onde tu tá. Tá bem legal. Eu também consegui estar num lugar bem silencioso e daí a gente daí não precisa usar fone, né? Sim. Mas acho que tá legal assim. Vamos dando boa tarde para quem está chegando. Andréia, seja bem-vinda. Márcia, a pessoa Ah, entra muito bom. instantaneamente eu já falo, né? Márcia, bem-vinda. Vamos chegando nessa roda online, né? No formato de entrevista. Vai ser muito legal ter a participação de vocês também para perguntar o que vocês quiserem para o Tiago. Eu vou me apresentar, depois vou apresentar um pouquinho o Tiago. E vou sugerindo algumas reflexões, algumas perguntas para o Tiago, a partir disso, trazer as suas experiências, o que ele vem encontrando nos seus estudos e nas suas práticas, né, com grupos, com treinamentos. Então, vocês também que quiserem aproveitar o momento para tirar dúvidas sobre essa questão, né, da escuta, da comunicação, né, de uma maneira mais empática, mais compassiva, mais harmônica, para que vocês melhorem os seus relacionamentos, vocês também consigam estabelecer um diálogo interno também mais empático, compassivo, mais saudável. Também a gente vai falar também sobre essas dinâmicas de grupo, né? E, e vocês também poderem pensar em participar dessas possibilidades assim que estão surgindo hoje em dia, né? Então, eu vou apresentar o Tiago para a gente começar. Eu tenho aqui um textinho aqui do Tiago, da bio, né? O Tiago Bueno é professor e pesquisador sobre inteligência e preparação emocional de jovens e adultos. Autor do livro Ser Quem Você É e Como Usar a Comunicação Não Violenta e criador do áudio diário Vento da Liberdade, que pode ser ouvido diretamente pelo Spotify. Também trabalha com o desenvolvimento da autoexpressão, da escuta e da autonomia das pessoas, utilizando para isso conhecimentos da comunicação não violenta, abordagem centrada na pessoa e pedagogia crítica. Também faz a formação de professores no uso da metodologia da educação do pensamento autêntico, visando tornar as salas de aula em ambientes de produção de conhecimento e não de cópia ou repasse de conteúdos. O Thiago também tem conteúdo no seu Instagram, Vento Liberdade, vocês podem encontrar. Ele tem um canal no YouTube também, com bastante conteúdo. O canal no YouTube se chama Thiago Bueno? Thiago, Isso. É. legal. Então, quem quiser encontrar mais. Então, bem-vindo, Thiago. É um prazer. Obrigado, Bruno.
Obrigado pelo convite aí. Uma boa tarde a todo mundo que está aí presente também. É sempre uma alegria quando a gente abre um espaço para produzir conhecimento, né? Que isso é um diálogo, aí nesse diálogo a gente produz conhecimento. E eu tenho aprendido muito ao longo desse tempo. Eu trabalho desde 2013 com a comunicação não violenta e fui descobrindo na prática, na experiência, que as pessoas possuem muito conhecimento dentro de si. E esse descobrimento fez com que a minha prática fosse mudando, Bruno, ao longo do tempo. Eu comecei, eu acho que como todo mundo que teve uma formação, e nós sentávamos e escutávamos os outros falar, achando que os outros estavam transmitindo algo que a gente não tinha. E com a prática da comunicação não violenta, eu vendo que isso aí não era verdade, que as pessoas todas possuem conhecimento dentro de si e que cabe a quem está, por exemplo, facilitando um processo de comunicação, de diálogo, de troca de conhecimento, conseguir abrir espaços seguros para se expressarem. Isso foi um grande acontecimento nessa minha caminhada como, por exemplo, professor, né? O professor, é bom realçar isso. O professor não é alguém que transmite conteúdo para a cabeça dos outros. Professor é alguém que abre um espaço, cria um espaço seguro para a produção de conhecimento das pessoas. Isso é um professor. É alguém que consegue criar um espaço seguro para as pessoas se expressarem. Exato. E também se encontrarem, né, e se comunicarem, quando a gente está pensando também nesses encontros em grupo, né? Eu aproveito também para me apresentar, Tiago, antes de fazer as perguntas. Eu sou o Bruno Borer, eu sou o idealizador desse projeto chamado Em Roda, que visa produzir um espaço online para que as pessoas possam estabelecer esse diálogo mais profundo, mais autêntico, né? Expressar suas dificuldades, seus desafios, também seus êxitos, seus ganhos, insights na vida, e encontrar nesse ambiente uma profunda atmosfera de acolhimento, de compreensão, né? De não julgamento, para que ela possa ir aprofundando nas suas questões, para que ela possa ir fazendo emergir essa sabedoria que todos nós carregamos, né? Como tu falou, que ela pode daí, nesse ambiente de acolhimento, produzir novos sentidos para as questões que antes talvez ela não estava conseguindo esclarecer, resolver, ou no mínimo ela pode, sabe, diminuir o peso, assim, de não se sentir sozinha também, de se identificar olhando no outro as suas questões e vendo as questões do outro através de si, assim por diante. Entre outras coisas, né, que esse espaço promove, né, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Tiago, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o que tu percebe assim como qualidades, né, elementos, características de uma escuta empática, né, de uma escuta profunda, uma escuta não violenta, uma escuta compassiva, né? A gente pode chamar de várias formas, dependendo da abordagem. Tu poderia começar por aí, dizendo o que tu, ao longo dos teus estudos, da tua caminhada, das tuas experiências, o que tu identificou como muito necessário para que ocorra, né, esse tipo de escuta e também de fala, de expressão. Mas aí, se você quiser diferenciar, né, o momento da escuta, o momento da fala, poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Claro. Eu vou trazer para nós alguns trechos de depoimentos
de pessoas que eu venho trabalhando ao longo desse período e que elas traduzem muito bem isso, o que tu perguntou em resposta, né, Bruna? E eu vou trazer para dar um pouco mais de colorido para a nossa conversa, alguns trechos de depoimentos, e aí vou construir essa resposta em cima disso que as pessoas trazem também. Então, a primeira é de uma pessoa que participava de um grupo em Porto Alegre. Participou de esse depoimento. Então, eu estou aqui com a Michele Vargas. Nós encerramos um grupo de comunicação não violenta. E eu te pergunto, Michele, como é que foi a tua experiência, a tua participação? Como é que tu te sai daqui hoje, assim, sentindo? Saio me sentindo um pouco livre, assim, porque eu acho que, não sei, de alguma maneira, no contexto que a gente vive, é muito difícil olhar para dentro de si mesmo e se perceber com honestidade, sem um auto-julgamento, assim. E, consequentemente, a gente julga a fundo os outros sem nem perceber muito no automático, porque existem regrinhas que a gente segue e não questiona, não olha. E não sei, o exercício de hoje foi de só escutar as pessoas simplesmente e conferir com elas se a gente tinha escutado o que ela realmente quis dizer. Me, me, me proporcionou uma serenidade muito forte, assim, porque é realmente muito simples. Apesar de exigir muita coragem, ser honesto para conseguir expor os seus próprios sentimentos sem sentir, quer dizer, se sentindo vulnerável, mas trazendo a vulnerabilidade para fora e se sentindo escutado e aceito e ajudado pelos outros, pelas perspectivas um pouquinho diferentes. Não sei, me deu uma coragem muito maior para conseguir olhar para mim com honestidade e para as outras pessoas, assim, com menos julgamento. Isso é muito louco, porque é muito simples. E é muito libertador, eu tô muito feliz. E muito ansiosa para fazer isso cada vez mais, assim. Tá, deu para ouvir bem aí, Bruno? Deu para ouvir bem. Eu só dei uma congelada aqui na imagem para mim. Eu não sei se para ti. Foi só para mim. Deu duas trancadas, bem rápido. Não, beleza. O áudio ficou bom e tal. Eu só vou ver. Eu vou tentar fazer um comando aqui para voltar a minha imagem aqui, porque eu tô com a tela congelada. Vamos ver. Tomara que não caia aqui. Vamos ver. A tua imagem para nós, para mim, tá super boa. Eu imagino que seja só para mim, porque eu andei mexendo em umas coisinhas. Vamos ver. Vou ir desenrolando, então. Agora trancou. Tá, beleza, voltou. Tá Eu bom aprendi assim? que eu não deveria mexer. Não, é que para mim está congelado, mas eu acho que talvez a live esteja acontecendo direitinho, só para mim que congelou. Mas também não Tá tem problema, não acontecendo precisa bem estar me aqui. olhando. Voltou. Então, Isso. isso é que entrou uma ligação. Sim, vamos assim. Thiago, pode seguir e eu vou vendo o que eu consigo fazer aqui no meu celular. Então tá bom. Ó, o Matheus disse que tá perfeito ali também. Ó, entrou um amigo aí. Salve, Ariel. Bem-vindo aí, que saudade de ti, Ariel. Mas então, sobre a primeira pergunta,
Tu perguntou a respeito de que características seriam importantes para que a gente possa ter uma boa escuta e uma fala com empatia, né? Poderia isso, né? Sim. Eu vou começar a trazer uns pontos, e eles são bem didáticos. O primeiro ponto de uma escuta seria a gente não estar pensando em algo para responder para a pessoa que está falando. Então, é uma coisa importante isso, porque isso é a coisa mais comum também acontecer. A pessoa está falando e a gente está pensando sobre aquilo que ela está falando. Então, esse é o primeiro e o principal elemento. É você não pensar sobre o que a pessoa está falando. Eu sei que isso aí é muito desafiador. Porém, tudo a gente treina, né? Isso aí é um hábito. Então, a gente também pode mudar hábito. E o simples fato de se dar conta que está pensando sobre o que ela está falando já nos traz consciência na hora do diálogo. Para escutar, então, ter uma boa escuta, presença, né? Presença é eu estou aqui observando o que está sendo dito. E nessa observação, ela é livre de uma direção, ou seja, eu não estou escutando ela com interesse em alguma coisa. E aí, principalmente, interesse, liberar o interesse e a motivação de querer ajudar a pessoa, de querer responder a ela, de querer dar conselho a ela, de querer motivar ela a ir para algum lugar na forma de ver dela, etc. e tal. Então, uma escuta livre desse tipo de motivação. E aí, Bruno, o interessante é que isso, pela minha experiência, somente é possível se eu mudo também a minha percepção a respeito da pessoa. Se eu vejo ali um ser humano que está necessitando de ajuda, que está pensando de forma errada, se eu vejo um ser humano necessitado, aí virão todas essas motivações de querer salvar, ajudar, aconselhar, fazer com que a pessoa pense diferente. Então, por isso, a primeira questão também, antes de mais nada, é a percepção que a gente está tendo da pessoa. Diz, Bruno, a empatia é uma atitude de respeito de uma pessoa de valor para outra pessoa também de valor. Então, aquela história, a gente tem bastante falar que empatia é se colocar no lugar do outro. É importante ter esse conceito anterior a isso. Empatia é uma atitude de respeito de uma pessoa de valor para com outra pessoa de valor. Porque dessa forma, se eu estou falando, por exemplo, contigo e te olhando como um ser digno, perfeito, capaz, completo, qual vai ser a minha necessidade de querer que tu pense diferente? Qual vai ser a minha motivação de querer te ajudar, te aconselhar? Simplesmente eu estou invocando o melhor que há dentro de ti, sem falar absolutamente nada. E esse processo, por exemplo, num diálogo que você está tendo com uma pessoa que está trazendo uma questão emocionalmente bastante desafiadora para ela, é extremamente importante. Porque a pessoa pode me trazer o seguinte: eu estou com vontade de cometer suicídio.
E aí você continuar sustentando essa fé e essa confiança na outra pessoa através da sua percepção, atravesse a noite escura da alma com ela, sem querer tirá-la de lá, mas atravessa com ela. Né? Você está acompanhando a fala dela, atravessando a noite escura da alma com ela, porque é isso, na real, que a pessoa mais precisa nesse momento. Ela precisa de uma companhia para atravessar a noite escura da alma. A noite escura da alma é um poço escuro, por assim dizer, muito importante, que a pessoa teve a coragem de descer nesse momento da vida dela, e que se a gente tirar de lá, ela não vai construir a força que essa experiência gera. Essa experiência da noite escura da alma faz com que a pessoa aprenda a acender a própria luz, sem ficar dependente da luz das outras pessoas. Então, é um momento extremamente importante. E para nós podemos sim auxiliar a pessoa atravessando com ela, mas não tentando tirar ela de lá. Entrei nesse assunto agora, Bruno, para dar um exemplo, né? E aí, a pessoa que está fazendo essa travessia com a outra, ela precisa estar muito posicionada dentro de si. Isso sim. Para que ela não se envolva emocionalmente. Se ela se envolve emocionalmente, é a mesma coisa que você tentar salvar alguém que está se afogando sem boia. Você vai lá e a pessoa se dependura em ti e te afoga junto. Isso é se envolver emocionalmente. Mas agora, atravessar a noite escura da alma com ela, mantendo essa percepção da dignidade e da capacidade dela, sem querer tirá-la de lá, é o mesmo que você está com ela dentro do mar, com uma boia. Ela está se agarrando na boia, não em você. A boia seria essa fé e essa confiança que você não tem na pessoa. Então, esse depoimento que eu trouxe ali anteriormente, agora, a pessoa relata isso, né, dessa capacidade de escutar a outra pessoa, simplesmente escutar, e perguntar a ela se foi isso que ela realmente disse. Sem julgamentos. Né? O que ela quer dizer com isso? Que é libertador quando alguém nos escuta sem querer nos salvar. Que é libertador quando alguém nos escuta sem querer nos dar conselho. E, acima de tudo, é libertador quando alguém nos escuta com o interesse verdadeiro de compreender. E é bom deixar claro que o interesse verdadeiro é uma motivação dentro de você. Você não precisa nem expressar isso para a pessoa. Olha, eu quero te compreender. Não. É uma energia que você irradia para ela. Olha, eu tenho interesse de te compreender. A minha escuta aqui é para isso. Segundo Carl Rogers, que é uma recomendação bibliográfica aqui já, ele fala que o que a pessoa que está sendo ouvida mais capta do terapeuta é o interesse genuíno em compreender ela. Isso é o que mais importa numa relação de escuta. Então, a gente pode ver que não é técnica, não é o curso que você fez lá, que deu alguma técnica para ajudar
pessoa. Não é isso. É uma habilidade essencialmente humana que nós possuímos. Né? O interesse de querer compreender e que surge através dessa percepção. Aí sim é bom ressaltar, né, Bruno? Essa percepção seria a base de uma boa escuta, porque liberta de nós a motivação de querer que a pessoa seja diferente daquilo que ela é. Bom, para fechar essa resposta, eu queria dizer para vocês também que isso não é uma regra nem uma doutrina. Né? Não é para a gente sair daqui e pensar assim, bom, agora eu tenho que agir assim ou assado. Acima de qualquer coisa, durante um diálogo, você tem que medir o seu pulso. O que isso quer dizer? É você ouvir a voz da sua intuição para saber como que você deve agir. Se você deve acompanhar a pessoa na noite escura da alma dela, ou se você deve meter um conselho ali. Né? Porque isso é o mais rico da vida, da experiência que a vida nos dá, é que não tem regra. Tem algumas coisas, né, que algumas ferramentas que você adquire ao longo da vida, mas essas ferramentas não podem estar acima da vida. E a vida pulsa no seu sangue. É a voz da sua intuição que vai dizer, agora você vai ter que usar uma compaixão irada para tirar essa pessoa do buraco. Ela está precisando de uma sacudida. E isso a sua intuição vai lhe dizer. Né? Isso é muito mais importante do que qualquer ferramenta. Eu estou passando, sim, aqui uns aprendizados de ferramenta, que é importante para você ter na manga na hora em que for lidar com uma pessoa. Se você tem ferramentas na sua manga, a sua intuição vai lhe... Porque a intuição, eu acredito que ela trabalha assim. Usa essa ferramenta, usa essa outra. Não usa nenhuma ferramenta. É a sua intuição que comanda. E aí a pessoa precisa estar conectada com a sua intuição. Né? Escutando o seu pulso, o seu sangue, a voz do seu coração. Ali está a verdade acima de qualquer metodologia e ferramenta. E uma Thiago, última coisa, Bruno, só para fechar aqui, antes de encerrar a fala. claro. Espaço de silêncio no diálogo é uma das coisas mais importantes que eu já conheci. Espaço de silêncio. Nós precisamos aprender a dar espaço de silêncio nos diálogos. Por quê? Porque o silêncio ele trabalha com você. O silêncio ele atua, ele permite que as pessoas possam fazer a gestão daquilo que elas estão falando, daquilo que elas estão ouvindo. É isso, Bruno. Primeira pergunta está respondida, Bruno? Super respondida. Eu queria trazer uma contribuição quando a gente pensa em aconselhamento. O Marshall Rosenberg ele fala em solidariedade. Aí ele diz que assim basta a gente saber que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a escuta empática e outra coisa é a solidariedade. Quando eu estou prestando um conselho, dando uma orientação, trazendo uma experiência minha de vida, eu estou prestando uma solidariedade, mas aí eu saí da conexão empática, sabe? Então, as duas são válidas. Eu acho que o problema é essa nossa rigidez, esse nosso condicionamento a sempre querer aconselhar, a sempre querer compartilhar uma história nossa, a sempre querer dizer alguma coisa sobre aquilo. A gente talvez nunca teve essa oportunidade na vida, a gente não teve exemplos de pessoas fazendo diferente. Como é que se dá uma conversa padrão? Um fala e o outro fala
alguma coisa sobre aquilo. E daí o outro, novamente, fala alguma coisa sobre aquilo, uma informação nova, uma experiência pessoal, pergunta alguma coisa para o outro, mas talvez nunca realmente espelhe, devolva ou resuma aquilo que o outro compartilhou, para que o outro simplesmente possa seguir na sua autoinvestigação, na sua elaboração. Então, eu acho que é só a gente diferenciando as duas coisas, a gente pode talvez perceber que, num primeiro momento, a gente oferece mais escuta e apenas fica ali com a pessoa. E num outro momento, quando a pessoa já trabalhou aquilo e talvez a sua capacidade de compreensão não se estabeleceu de uma maneira para produzir um novo sentido, ou ela ainda não encontrou uma solução para aquilo, mas porque muitas vezes nem tem solução, né? Mas ela simplesmente desafogou um pouco, né? Relaxou um pouco mais. Talvez ela nem queira falar mais nada. Aí você pode dar um conselho, né? Prestar uma solidariedade. Às vezes pegar a pessoa pela mão e falar, vamos ali, vamos resolver isso. Ou quem sabe tu faz aquilo. E eu acho também que, na dúvida, como tu falou, essa questão da sensibilidade, da intuição, a gente testa, né? Poxa, será que nesse momento é de um conselho que ela precisa? Será que vai ajudar? Primeiro, quem diz que ela precisa de ajuda, assim, né? Mas vamos dizer que ela mesma verbalize e ela em algum momento, aí tu sente que talvez agora um conselho é cabível. E a gente oferece. E aquilo pode mobilizar a pessoa para mudança. Aí tudo bem. Mas é um teste, pode não dar certo. Daí a pessoa simplesmente faz aquela cara de pastel, assim, e a gente percebe que não ressoou. Até poderia ser a solução para a questão, mas ela não ressoou, ela não integrou aquilo. Então a gente talvez segue escutando. É, é muito interessante, né? Porque nessas abordagens a gente percebe que a compreensão, a mudança tem que partir da pessoa, né? Não é de fora para dentro, não é por decreto. É o ambiente, é a atmosfera de conexão, de compreensão, de não julgamento e assim por diante, de segurança, que faz com que a própria potência da pessoa possa surgir e criar novos sentidos, experimentar, produzir novos afetos, novos direcionamentos e assim por diante, e não algo que vem de fora para dentro que a gente imponha. Então, eu senti de faz sentido para ti? Eu não tô, para mim tá a minha imagem de 20 minutos atrás, 15 minutos atrás e a tua tá totalmente congelado aqui. Agora é tu que tá comandando a live, Thiago. Aqui para mim está chegando bem a tua fala e a tua imagem. As duas Então, coisas bem perfeitas. mas é isso que eu queria compartilhar também. Eu vou então já aproveitar, Bruno, e oferecer uma escuta para isso que tu disse, né? Sim. Vamos ver se eu tô no feeling aqui. Bruno, eu ouvi tu dizer sobre o Marshall Rosenberg, que ele faz uma diferença, tu leu isso no livro dele, que ele faz uma diferenciação entre solidariedade e empatia. E tu trouxe essa questão de que a solidariedade é algo diferente da empatia. Voltar aqui, deu, agora voltou. Então, que na solidariedade a gente aprendeu isso, eu me lembro que tu falou que aprendeu a fazer isso ao longo de toda a vida, e pode ser que nós não tenhamos referência diferente disso, né? E eu ouvi tu falar também que o hábito comum é quando uma pessoa fala, a outra já fala em cima disso, outra coisa já.
mas não dá a devida escuta àquilo que foi dito. Isso foi uma das coisas que eu ouvi. Ouvi também tu falar a respeito de que às vezes a pessoa vem e fala algo, mas ela nem quer uma resposta. Se a gente consegue esperar ela falar, aí pode ser que ela mesma se sinta já ativada na sua potência para ela mesma conseguir encontrar respostas. Eu ouvi também dizer que as pessoas conseguem encontrar resposta dentro de si se elas encontram uma atmosfera de não julgamento, de acolhimento, de empatia, onde elas podem se expressar, e essa atmosfera ativa a potência nas pessoas, fazendo com que elas produzam respostas para suas próprias questões. Tu trouxe mais coisas, mas resumindo, eu queria ver contigo se foi mais ou menos isso que tu disse. Isso aí. Teve alguma coisa que faltou assim que tu falou e que eu não dei ouvido? Não. Era isso, era essa diferenciação, assim, porque a gente pode cair no extremo de achar que também não pode aconselhar, né? E virar, assim, uma formalidade, né? Assim, uma rigidez também. Então eu só escuto. Claro, a gente pode aconselhar, mas nesse momento a gente não vai estar escutando empaticamente. A gente saiu da conexão empática. E não tem problema. Só que a gente tem que estar só consciente disso, né? E saber dosar, né? Para que não falte escuta, né? Não falte empatia. Então eu ouvi tu dizer também, Bruno, que não que nós tenhamos que ser rígidos e agora então eu tenho que só escutar. Não é isso. Você pode aconselhar também, mas que isso precisa ser feito de forma consciente. Tu não usou essa expressão, né? Mas eu imagino que seja isso, tipo, agora eu escolho dar um conselho, e não que isso aí venha como um hábito, né? E aí me chamou a atenção para isso, Bruno, que a nossa maestria, ela está na liberdade, né? Em você poder se sentir livre para escolher. Agora eu escolho oferecer uma escuta empática. Agora eu escolho dar um conselho. Agora eu escolho falar de uma experiência minha de vida, mas que não seja feita através desse hábito que a gente herdou nessa cultura, que é não escutar as pessoas, mas falar aquilo que está nos nossos pensamentos somente. Posso trazer um último áudio sobre esse item, Bruno? À vontade. Tá, vou trazer mais um, então. Que fala justamente sobre a questão da escuta. Então, eu estou aqui com o Jim, e o Jim já está participando de alguns encontros da comunicação não violenta, e eu queria saber contigo como é que tem sido a tua construção, assim, a tua elaboração do que tu tem vivido, né, Jim, com relação aos aprendizados que a comunicação não violenta proporciona. Então, a comunicação não violenta, para mim, ela tem tocado num lugar onde eu tinha esquecido, assim, um lugar onde eu não costumava olhar para esse lugar. Então, começar a olhar para minha vulnerabilidade, minhas dores internas que eu não estava olhando, tem causado uma profunda mudança. Isso é um trabalho muito forte da comunicação violenta para mim. Tocar nesses lugares onde eu não estava dando atenção antes, onde eu não conseguia olhar. Então, só o fato de conseguir olhar para eles, começar a observar eles, tem trazido uma mudança muito forte na minha vida. Outro ponto é o ponto de estar desenvolvendo a empatia.
Conseguir realmente ouvir sem julgar, porque eu percebi que na minha vida eu não tinha essa habilidade de conseguir ouvir as pessoas sem julgar. E é uma coisa que eu valorizo muito. Eu valorizo muito ser escutado, sem receber julgamentos. Então eu valorizo muito também ter a capacidade de conseguir escutar as pessoas. E então eu percebi que eu achava que eu estava ouvindo as pessoas e eu realmente não estava ouvindo, porque eu estava prestando atenção nos meus julgamentos, tentando interpretar aquilo, ou então eu deixava a pessoa falando sozinha e viajava no meu mundo interno, assim, ia longe, depois voltava e dizia, ok, na verdade eu não tinha ouvido a pessoa. Então, com a vivência da comunicação não violenta, eu pude perceber isso, perceber de que opa, eu não estou conseguindo dar o retorno, não estou conseguindo oferecer empatia para a pessoa, realmente ouvir ela. Então, um exercício de empatia, de a gente escutar a pessoa e dar o retorno do que tu ouviu, e perguntar se foi isso mesmo que tu disse, está me trazendo esse aprendizado muito forte, essa habilidade de conseguir realmente estar presente, ouvir o que a pessoa está dizendo, sem julgar e conseguir dar esse retorno para ela. Isso, para mim, me traz muita alegria, muita felicidade, porque é uma coisa que eu valorizo muito, que seja feita para mim. Então, eu também valorizo muito eu poder oferecer isso para o meu próximo. Muito feliz com a mudança que a comunicação não violenta tem manifestado em minha vida. Então, beleza, Bruno. Vamos para outra questão aí. Já acabou o nosso tempo. Então, eu tô com a imagem congelada ainda. Eu ia te pedir uma coisa, Thiago. Tem alguma pergunta de alguém aí, dessa roda que está conosco? Outra coisinha enquanto tu vai olhando é que eu acho que são 50 minutos de máximo de live, né? Eu, como estou com a tela congelada aqui, eu vou deixar estourar esse tempo porque eu já não sei, não tá aparecendo para mim a contagem final, não vai aparecer, Ainda não sabe? estourou, não. Aqui falta 8 minutos. Talvez apareça para ti, então. Aí tu cuida disso pra gente. ah, e E antes, assim, de estourar esse tempo, eu acho interessante que a gente continue, né, com esses encontros, à medida que tu for estar disponível também, para a gente seguir, assim, oferecendo esse espaço de reflexão, de compartilhamento, de estudo sobre os referenciais que a gente está tentando aplicar nas nossas vidas e também nos nossos projetos. É, então, foi só um começo, né? Acredito que tenha sido só um começo. Tem alguma pergunta de alguém? Então, alguém gostaria de trazer alguma contribuição, fazer algum questionamento? Quem está assistindo a live aí? Isso. Pode ser contribuição também. Se não tiver, eu tenho várias perguntas, eu já posso também dizer uma perguntinha. E também, antes de encerrar essa nossa live, eu convido para quem está assistindo, né, ou a gravação também, a gente tem encontros pelo Enroda, né, a gente chama das nossas rodas, né, nossas rodas online, pelo Google Meet que a gente faz todas as terças, das 7 da noite às 9 da noite, e sábados de manhã, das 9 da manhã às 11 da manhã. Janeiro e fevereiro a gente está fazendo testes, assim, sabe? Para ver quais dinâmicas funcionam melhor e como que a gente pode se beneficiar mais desses encontros. E por enquanto é gratuito, participação livre, janeiro e fevereiro, assim. Então, se você quiser, na bio aqui do nosso Instagram, tem no link, né? Tem um link ali com um grupo do WhatsApp para você entrar também. E tem também nesse link a própria sala virtual do Google Meet para você poder, no horário, né? Ou terça-feira ou sábado. Acho que a gente vai abrir mais horários também. Mas você entrar no horário lá e poder participar. Fica Avisa o esse horário, convite. Bruno. 7 da noite às 9 da noite, na terça. E no sábado, das 9 às 11 da manhã.
O Thiago também tem iniciativas de estudos, encontros. Também, Thiago, se quiser comentar alguma coisa. Eu tenho um grupo de escuta também que funciona nas quintas-feiras à noite, das 19h30 às 21h. Também é aberto, né, para quem quiser chegar. Foi lá que a gente se conheceu, né, Thiago? Deixa eu compartilhar aqui a minha experiência. Eu sendo escutado pelo Thiago, né, e pelo grupo, eu realmente tive essa experiência que essas pessoas dos áudios relataram, né? A gente sente assim totalmente seguro para poder se abrir, para poder aprofundar na questão que muitas vezes é dolorosa, é difícil. A gente estava ali escorregando nela talvez o dia inteiro ou dias atrás. E de alguma forma acontece no encontro de ontem, a gente usou a palavra mágica, é como se acontecesse uma mágica que faz com que essa questão se trabalhe, ou às vezes a gente gera uma compreensão nova e ela se dissolve assim. Então, me senti muito acolhido, me senti pertencendo àquele grupo e muito conectado ao Thiago. A gente virou melhores amigos assim, em poucos, pelo menos da minha parte. Da dele eu não sei, da minha parte. E daí eu já, Thiago, mandei um WhatsApp, muito legal isso que você está fazendo, eu também tenho um projeto. Então, participem dos grupos do Thiago. Alguma pergunta? Não apareceu nenhuma pergunta aqui, não. Perfeito. Vou te fazer uma pergunta então, Thiago, daí pode ser? Pode. Sim. Eu queria que tu me dissesse como que esse tipo de prática pode nos auxiliar no nosso desenvolvimento assim, pessoal ou espiritual, dependendo da pessoa, né? Ela pode ter uma visão mais espiritual da vida, né? Ou um crescimento pessoal, assim, né? Terapêutico. O que esse tipo de escuta, de comunicação e também esses encontros em grupo promovem, assim, no sentido de colaborar para essa expansão nessas áreas, assim, pessoal, espiritual? Tu tem alguma coisa que te vem à mente? Sim, Bruno. É muito importante essa questão aí, porque eu acho que essas práticas, principalmente de grupo, que tu acabou de citar, elas preenchem uma necessidade, uma lacuna no nosso desenvolvimento. Pelo menos eu cresci dentro de instituições da cultura, todos nós, onde os sentimentos são vistos como algo ruim, negativo, inferior. E acredito também que todos nós, então, crescemos com uma certa resistência àquilo que nós sentimos. Isso dentro de religiões, né, instituições escolares, família. Os nossos sentimentos, a nossa condição humana, ela é vista de uma forma negativa. Como se nós tivéssemos que atingir uma imagem de alguém que, por exemplo, não sente raiva, não sente tristeza, etc. e tal, não tem ciúmes, não sente inveja. E esse trabalho ele vem preencher essa lacuna, essa necessidade de possibilitar às pessoas, através de experiência prática, que elas deixem ir embora aquelas pessoas que elas acham que deveriam ser, para poder ficar com quem elas realmente são, ou seja, pessoas autênticas, que não mascaram nem fingem ser o que não são, mas que começam a apoiar e a aceitar a si mesmas do jeito que elas são. Eu vou trazer aqui só para exemplificar mais um último áudio, que é do Harrison, onde ele participou de um único encontro, e aí ele traz isso, de o quanto ele conseguiu tocar
num espaço dentro dele mesmo que, a longo tempo, vinha sendo uma fonte de dor e sofrimento. Então, vamos lá. Então, eu estou aqui com o Arson e ele vai... Eu queria saber contigo como é que foi para ti essa experiência da comunicação não violenta hoje aqui no grupo, Arson. Então, eu consegui tocar um ponto que por muito tempo eu estava fugindo de medo. E me senti acolhido o suficiente para poder tocar e perceber o quanto eu estava negligenciando a minha influência. Então é algo que eu vou elaborar, né? Mas que eu não conseguia, de alguma forma, encaixar nas gavetas e dar uma forma a essa sensação que me tirava de um caminho. E agora eu sinto que eu consigo clarear essa sensação para poder trazer luz a algo que me deixou uns bons anos. Então eu estou numa única sessão mega muito satisfeito. A possibilidade de me entregar ser ouvido. É isso. Então, essas rodas, assim, Bruno, com a facilitação, digamos assim, treinada, né? E quando eu falo treinada, não é teoria, conceitos, mas a pessoa conseguir estar numa relação de pessoa para pessoa. É isso. Isso facilita essa mágica aí que tu falou, né? Que é as pessoas conseguir botar suas defesas para baixo e abrir o coração. E aí se libertar de coisas que antes eram vistas como algo negativo. Acho que um último ponto também importante, quando tu fala assim com relação ao desenvolvimento pessoal, de que forma isso pode nos auxiliar no trabalho do nosso desenvolvimento pessoal, é o trabalho que nós vamos aprendendo a fazer com a nossa criança interior ao longo dos encontros. Né? A criança interior não é algo que a gente lide somente num retiro ou num curso de final de semana, etc., depois não olhe mais para ela. A criança interior é a parte mais viva dentro de nós, mais criativa, mais espontânea, e também é a parte que mais sofreu. Então, para quem iniciou esse processo de autoconhecimento, está nele já há algum tempo também, é bem especial esse trabalho com a criança interior. De conseguir ouvir ela, conseguir dar voz a ela, porque dentro de muitas pessoas essa criança está amordaçada e muito ferida. E ela tem muitas coisas importantes para nos auxiliar o adulto que somos nós. E uma das coisas mais importantes que ela pode nos oferecer é sair da obrigação de ser normal. E isso aí, a criança interior tem essa magia para nos auxiliar. É sair da prisão de ser um adulto normal. Poder sonhar novamente, brincar, poder imaginar, poder se divertir, né? Isso aí é a criança interior que nos dá. E aí a gente precisa fazer um trabalho com ela, né? Na caminhada de cada um de nós, chega um momento que você precisa olhar para ela de frente e voltar a brincar, né? Voltar a acolher ela.
dar voz a ela e principalmente ouvir o que ela tem para dizer, né? Esses encontros, eles se dão também nesse nível, né? A gente se conecta através dessas partes mais íntimas, né? Que a gente pode chamar de criança interior. Essa nossa autenticidade, muitas vezes, traumatizada, né? Escondida, e toma características às vezes desagradáveis, né? Vira uma criança birrenta, uma criança agressiva, uma criança depressiva, mas a essência, né? Ela é vida, criatividade, e quando o ambiente permite que ela se revele de forma relaxada, espontânea, às vezes a gente começa, né, a dar risada, assim, a gente fica leve, experimenta uma segurança, assim, sabe? Que muitas vezes a gente, por estar nas nossas teorias e medos construídos ao longo da vida, a gente perde aquela alegria de simplesmente ser e interagir. Enfim, a gente pode testar isso quando a gente está diante de uma criança de 4 anos, elas têm uma criatividade muito grande. Aí, É. às vezes a gente se vê travado, se vê assim, sem conseguir dar conta de tanta imaginação, talvez é porque a nossa criança ela deu uma murchada, tá um pouquinho apagada assim. Ela tá um pouquinho soterrada, né? Querido, como é que estamos de tempo? Por aqui já estourou, né? Já é 16h57. Eu não sei até que Sim. hora. Não, para mim, enfim, eu sou meio leigo no Instagram, mas assim, da minha parte, Thiago, a gente encerra aqui. Ah, eu só vou ter que ver como é que eu vou encerrar para não perder esse vídeo, né? Para poder postar ele, né? Porque minha tela está congelada. Eu acho que eu vou sair aqui do Instagram, Dá, entrar dá de novo. tempo, dá tempo para botar um último áudio? Dá tempo para fazer um fechamento, sim. Eu só quero dizer que talvez o meu fechamento final aqui do aplicativo a gente já pode perder esse vídeo, mas quem esteve presente hoje, tirando eu, que não estou vendo nada, eu acho que conseguiu acompanhar. Então eu agradeço enormemente. Por enquanto, né? A gente segue ainda mais alguns minutos. Pode colocar o vídeo, Thiago. O áudio é sobre exatamente uma pessoa que teve um contato forte com a criança interior dela em apenas um único encontro em grupo também. Vou botar aqui para vocês. Tá. Eu fui no grupo de CNV tava passando em várias situações que eu tava procurando assim encontrar minha criança e cheguei no grupo de CNV e, na verdade, no primeiro momento eu fiquei escutando o que as outras pessoas estavam falando e até nem tinha me aberto, assim. Eu vi que eu precisava aprender a escutar, então eu fiquei ouvindo bastante o que as pessoas falavam. E aí, em um determinado momento, quando o Thiago falou do reencontro com a criança, aquilo ali me deu um link que eu me senti à vontade para falar. E aí, pela primeira vez, eu acabei contando a minha história sobre tudo que aconteceu desde o meu nascimento, da minha infância. E na hora eu me senti muito... Eu me emocionei com o que eu falei, eu me senti pela primeira vez acolhida, na verdade, com a minha própria história. Acho que pelo fato de que ali as pessoas acabam não julgando, as pessoas só escutam, realmente não te dão nenhuma opinião. Mas eu fui embora dali me sentindo bem, não tinha sido uma tarde boa, não tinha pensado no que nada demais, assim, não tinha visto a profundidade de tudo que tinha acontecido. E quando eu cheguei em casa depois, eu fiquei muito inquieta, eu tive necessidade de me expressar. E aí eu sentei sozinha, era de madrugada, e eu comecei a escrever, assim, sem parar. Eu comecei a escrever, na verdade, desde o útero da minha mãe, e eu fui escrevendo toda a minha história.
E parece que naquele momento tudo aquilo ali foi dando muito claridade assim, para essa situação, muita luz para essa situação, porque eu comecei a me lembrar de muitas coisas que eu não me lembrava, porque essa parte da minha infância era uma coisa meio ofuscada, daí eu comecei a me lembrar. Então, eu fui escrevendo, sem parar. E quando eu terminei de escrever, aquilo ali eu tinha encontrado a minha criança de 4 anos, onde ela estava perdida. E aí que eu percebi o ponto, tudo que tinha mexido naquela parte. Os depoimentos preciosos, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Então tá bom, Bruno. Gratidão aí todo mundo que esteve presente aí. Muito especial mesmo nossa oportunidade, Bruno. Obrigado por oferecer ela, viu? Que possa todo mundo aí estar cada vez mais forte no seu caminho aí, na sua estrada, né? Que a gente possa se conectar mais, né? Realmente participar de grupos, né? De encontros, da maneira que for, né? Presenciais, online, para que a gente possa ter essas experiências, né? Para que elas integrem o nosso ser, a nossa personalidade, né? E não seja apenas uma coisa teórica, né? É um cultivo, né? Como tu falou, é uma prática. Então, valorizo muito as iniciativas nessa direção e por isso eu também admiro muito o teu trabalho. Eu agradeço muito a todo mundo que esteve presente. Desculpa as falhas técnicas. É possível que por a gente ter passado de 50 minutos, essa gravação ela não possa ir para a página do Instagram, daí quem não assistiu não vai poder assistir. Mas eu não sei, eu só acho, porque eu sempre vejo o pessoal cuidando dos tais 50 minutos. Mas talvez dê para salvar. E daí vai estar lá postado. E fica o convite também para que a gente siga fazendo esses encontros de estudo, de entrevista com alguém que tem experiência no assunto. Que o Thiago retorne. Então, Thiago, tu vai ser sempre bem-vindo para retornar. E a gente vai marcando para o futuro. E é isso. Muito obrigado, todo mundo. Um abraço, tá? Outro, até mais. Valeu, até mais.